Gênese no Lar. Mais um evangelho para o nosso coração. Manhã de bênçãos, oração, meditação, renovação, acolhimento, atendimento, fraternidade. Elevando o nosso pensamento ao mais alto em oração. A oração, que é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige, que pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. E mais, ensina Kardec, podemos orar por nós mesmos, por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Agora elevando os nossos pensamentos a Jesus, para que Ele esteja conosco, nos esclarecendo também, consolando, dando as dicas. Vale lembrar que foi uma promessa, e Ele esclareceu a Allan Kardec. Conforme o capítulo 6 do Cristo Consolador, venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal como um ceifeiro. Reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas ingratos os homens se afastaram do caminho e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Hoje reunidos, nesta manhã maravilhosa, com o tema Acontece o Melhor. Nos afastamos da mensagem, pois trancamos o coração e a palavra não penetrou. Acontece o melhor em nossas vidas para que a abramos, utilizando uma chave do conhecimento, para que a proposta se faça nos domínios do coração. Em filosofia, mergulhamos na letra para entender os significados, os símbolos. Agora, com o Evangelho, mergulhando dentro de nós mesmos, para conhecer, para descobrir aquelas terras que estão esperando para serem aradas, preparadas, e uma nova semeadura se faça, com vistas a uma nova vida, uma individualidade que precisa se despertar, uma consciência que nos coloque na vanguarda da autonomia espiritual pela liberdade da escolha responsável. Por isso, nos colocamos de joelhos diante da mensagem do Cristo, que é a autoridade maior, que dialoga com a essência divina que está dentro de nós mesmos. Porque ele fala do Pai, que está em oculto e que precisa de ser sentido. Com Allan Kardec estamos numa caminhada
extraordinária. Todas as manhãs temos aprendido novas lições. Atualmente, predições do Evangelho, capítulo 17, no livro A Gênese, os milagres e as predições. No tópico ruína do Templo de Jerusalém, após ter passado pela morte, pela paixão, pelas cidades impenitentes, pela perseguição aos apóstolos, por todas as dificuldades naturais do processo evolutivo. E Jesus está com os discípulos falando destes grandes desafios. No item 17, que se refere ao Evangelho de Lucas 18, 33 a 35, nos deparamos com o seguinte texto. Aspas. Entretanto, é preciso que eu continue a caminhar. Entretanto, apesar. Eu quem? Jesus, o Evangelho, o progresso. Aprendemos em Espiritismo que é uma lei divina. Caminhar hoje e amanhã, toda hora. E o dia seguinte, lembrando que o amanhã, novidades na marcha, mas ela nunca para. Porque não é possível que um profeta sofra a morte, a não ser em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que apedrejas aqueles que são enviados por ti. Quantas vezes quis reunir teus filhos como uma galinha reúne seus pintos sobre as suas asas, e tu não o quiseste? O tempo se aproxima em que a vossa casa permanecerá deserta, vazia, sem sentido, inócua, sem produção, sem espírito, sem alma, sem vida, sem caridade, sem oportunidade, sem liberdade, sem igualdade, morta nos seus fantasmas, nos seus ídolos mortos, nos seus canones, nos seus santos, nos seus mármores frios, nas suas estátuas, nos seus incensos, no seu pragmatismo, na sua indolência, no seu materialismo, na sua ganância, na sua ambição, na doença, no câncer, como uma célula que quer egoisticamente viver fora do sistema. O sistema da unidade divina, da integralidade do amor, da união com a vida, com a natureza, com Deus. Ora, eu vos digo em verdade que vós não me vereis doravante, senão até que me digais: bendito seja aquele que venha em nome do Senhor. Amigo, amiga, essa expressão, ela corta o coração, pois tudo o que mais precisamos é dele, é da mensagem da esperança. E não a tê-la traz uma insatisfação enorme, um vazio incomensurável. O amor. Aonde tu está? Quando abrimos, por exemplo, um texto similar, embora com especificidades diferentes, no capítulo 24, no sermão profético do evangelista Mateus, Jesus anuncia o tempo que vivemos. O tempo retorno, pois temos fechados a porta do coração. O tempo do testemunho, o tempo das dores. Ouvireis de guerra, rumores de guerra, de pestes, de morte, mas ainda não será o fim. Há uma expressão das mais simbólicas nesse compêndio.
período dos falsos cristos, dos falsos profetas, em que até os escolhidos seriam desviados. E o que é a culminância? O amor se esfriará. É o que nós estamos nos deparando. E por isso estamos clamando pela volta do pastor. Porque vós não me vereis doravante, senão até que me digais. E dizer não é com a boca apenas. É com a mente, é com as mãos, com os pés, é com o coração, é com a alma. Precisamos dizer: bendito seja aquele. Bendito seja o Evangelho, bendito seja a luz, bendita seja a esperança, a fé. Bendito Senhor Jesus, precisamos de Ti como nunca. Conceda-nos a honra de vê-lo, de Te encontrar pelo trabalho, pelo estudo, pelo desenvolvimento das nossas faculdades, da razão, da vontade, da imaginação, da criação. Bendito seja, Senhor, nesse cenário tão triste, tão desolador. Mas graças a Deus podemos dizer: estamos aqui, tentando desenvolver virtudes que o Espiritismo, na Tua palavra, nos revela. A importância do devotamento à Tua causa e a abnegação para levarmos a efeito os procedimentos. E a Sua causa é a nossa causa, pois é a causa do Espírito. Não vem de fora para dentro. É de dentro para fora. É quando nos sensibilizamos para tudo que a vida nos oferece e compreendermos que temos que traduzir o mundo das ideias nas realizações. Diante de cenários contrastantes, desenvolver a luta, a arte estoica, como afirma o filósofo Marco Aurélio, para fazer com que a vida tenha sentido nas batalhas. Não batalhar por batalhar, mas saber aonde devemos chegar, que é a conquista sobre si mesmo. Dentro dos planos da justiça, que se renova a cada concepção, a cada novidade, a cada conhecimento. A justiça de hoje cederá para a justiça divina do amanhã. Só que isso acontece gradativamente. O que vai sugerindo que a gente faça uma revisão de valores. Na fase ainda mais da retaguarda, o animal se movimenta para atender os seus desejos, o prazer. Não é diferente o homem, porém em patamares de consciência diferentes. Então o desejo de ontem, que vai nos levar ao prazer, é diferente do desejo que cede para ser administrado por uma razão. E nós podemos substancializá-la falando de uma força de vontade que diferencia de um simples desejo. O desejo te matricula, por exemplo, à fantasia. Como é bom a fantasia, o desejo de comer de tomar um sorvete, não é verdade? Vai te trazer um bem-estar. Mas ele é momentâneo, muito prazeroso. Mas é diferente quando a gente começa a desejar alimentar a alma, trazer um prazer diferente, que não seja apenas enquanto o paladar estiver sendo atendido, mas estabelecer um nível de superioridade moral que possa nos trazer um bem-estar que te traga calma,
paz interior, por uma conquista, por um sonho implementado, por uma obra edificada. E o que é muito especial dentro dos valores humanos, verificarmos que essa obra ela tem a ver com a conquista pessoal que só será completa quando nos dedicarmos com abnegação à causa do outro. Pois nós não estamos separados no universo. A minha realização contempla a realização do outro. Quando você cuida de uma planta, de um animal ou de uma alma que convive contigo na tua casa, você está aprimorando valores, virtudes na sua intimidade que tem um peso muito importante para que você adquira cada vez mais condições, superioridade, autoridade moral, desenvolvimento intelecto moral, valores espirituais. Tudo isso é muito importante, meus amigos, porque você e eu vamos, na verdade, nos integrando numa causa que ainda é muito desconhecida, mas que já pode ser sentida. Amor. E quando falamos amor, nós vamos entender um pouco mais do que vem a ser o sentimento de abnegação, aceitação. Mas aceitar o que nos compete fazer. Aceitar os próprios limites, mas lutar por superá-los. É uma dinâmica extraordinária que a evolução sugere. Por isso nos reunimos agora, porque queremos, precisamos, temos certeza que Jesus é sim a nossa ponte-luz para superarmos os limites e aproximar corações. E com ele, o Mestre, lucificar da sua mensagem pela doutrina espírita, nós vamos nos deparando com a vida que nos oferece as lições. A sugerir sempre que o que nos acontece é para o melhor. Para isso, vamos ser beneficiados com a presença do Espírito Emmanuel, que nesse momento chega para o nosso espaço virtual com uma bela página, intitulada Acontece o Melhor. Ouçamos esse querido amigo que não se cansa, devotado e abnegado há tanto tempo, se aproxima com uma legião de espíritos benfeitores, anjos guardiões que nos circunvolvem, que tocam o nosso coração para que haja o despertamento. Obrigado, Emmanuel. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado a toda a equipe espiritual que nos revela Jesus, através de mãos luminosas e de corações dadivosos, nos envolvendo de uma forma paternal para esse despertamento, para a abertura dos nossos olhos para a nossa consciência, que se faz cada vez mais edificada nas causas justas, belas e nobres. Rendição a Deus. A atitude certa para a vitória na vida. Essa entrega, porém, não significa desistência de ação ou moleza espiritual. Não. É esforço continuado. Quando falo de esforço continuado, correto seria dizer boa vontade. Porque esforço dá uma ideia de que você está se esforçando, que você está se arrastando. Não. Vontade é um impacto determinante.
E quando conscientes do que devemos fazer, nada é arrastado. Você vai empreender uma força necessária, só isso. Porque senão a gente fica naquela adjetivação que somos meros esforçados. Primeiro o dever retamente cumprido. Depois a aceitação. Nessa base, reconheceremos que as circunstâncias nos trazem aquilo de melhor que a existência nos possa oferecer. No mecanismo das ocorrências, a oração ou o desejo expressam o pedido. Os acontecimentos posteriores consubstanciam a resposta da vida. E quem cumpre as obrigações que a vida lhe assinala, mantém a consciência segura e habilitada, seja ao entendimento, seja à conformação. No espírito harmonizado com a execução dos próprios compromissos, não há lugar para o desespero. Se alguma dor aparece, ela se representa como sendo o mal menor, frustrando calamidades pendentes. Problemas inesperados exprimem dilações necessárias em assuntos graves, cuja solução imediata geraria conflitos ainda mais inquietantes. Supostas ingratidões repontam do solo afetivo, a maneira de poda na árvore da existência, favorecendo mais ampla produção de felicidade e paz. E a própria morte natural, quando visite o lar terrestre, às vezes menos compreendida, é providência abençoada, evitando calvários pessoais e domésticos, ou coibindo acontecimentos funestos de resultados imprevisíveis. Ante as dificuldades do cotidiano, silenciemos quaisquer impulsos à rebeldia e calemos reações irrefletidas à frente dos empeços da estrada. Deus responde certo. Atendamos ao trabalho que as circunstâncias nos preceituem e, depois do dever cumprido, aceitemos o que vier, na certeza de que, para a consciência tranquila, acontece o melhor. Olha que beleza! Para a consciência tranquila, acontece o melhor. Amigos, nós temos mergulhado no cenário filosófico que a doutrina nos apresenta, e a cada página, a cada instante, a cada diálogo, nós nos sentimos muito felizes por tantas bênçãos. Em determinados momentos, um desconforto, porque o Evangelho está nos propondo mudanças. Esse templo desolado, essa casa vazia que Jesus se referiu, na verdade é apenas a consequência por termos fechado os olhos. E naturalmente, quando desconhecemos, a dor, ela se avoluma. Nós criamos uma expectativa vaidosa na vida que ela é pura fantasia. Observem os grandes filósofos. Eu citei Marco Aurélio nas Meditações. Nós vamos passando os olhos em suas reflexões e o tempo todo ele vem falando sobre o lado humano que precisamos trabalhar. E que, por exemplo, expectativa no que remonta ao que o outro faz, o que o outro pensa, é um grande engano.
Porque cada um vê a vida sob o ponto de vista pessoal. E criar expectativa no que nós estamos fazendo sobre a visão do outro é se embrenhar num caminho sem volta. Porque ninguém tem a real noção do que você está fazendo, a não ser você mesmo. E como nós temos dificuldade de entender a verdade do que nós fazemos, como exigir que o outro tenha o julgamento preciso? Então, fazer para que os contemporâneos nos aplaudam é o mesmo de querer insistir em aplaudir ou atacar o que os antepassados fizeram. E fazer com expectativa do aplauso do futuro é se engaiolar no mesmo cipó da vaidade, que não atende verdadeiramente o anseio da alma. O diálogo é com Deus, e Deus não está a nos julgar. A nossa relação espiritual principal é com o Cristo, que é a luz interior que precisa de brilhar. Só isso. Não é diferente. Nós é que tergiversamos, somos nós é que criamos um circuito sofisticado para criar problemas. Então veja bem, a lição coloca-nos na condição de rendermos a Deus. Aceitação, obediência, resignação. Mas não está falando aqui de moleza espiritual ou de desistência da ação. Pelo contrário. Faça o que a vida está propondo. Com firmeza espiritual, não é com moleza. E firmeza espiritual é justiça, é virtude, são valores. Faça primeiro o dever, cumpra-o, e depois aceita. Assim, nós vamos observar que tudo que vier por consequência é o melhor. Seja o melhor para continuar a fazer, o melhor para dar uma repensada, uma ressignificada, uma parada. Qual de nós fica contente quando tem um diagnóstico? Você está doente. Qual de nós ficaremos felizes de não poder ir às compras? De levantar da cama? Qual de nós ficamos satisfeitos quando você tem alguém que você dependa para ir ao banheiro? Que coloque um alimento na sua boca? É muito melhor servir do que ser servido, não é assim? Não é muito melhor você poder falar assim, eu posso te ajudar? Do que você falar assim, me ajude? Porque o me ajude, ele é desafiador, porque ele mexe com o seu orgulho. O me ajude mexe com sensibilidade, inconscientemente mexe com uma sensação de inabilidade, de incompetência, de impedimento. Isso mexe e dói quando o orgulho está falando alto. Qual de nós podemos dizer que estamos dispostos a ser visitado por uma calamidade? Problemas inesperados, você está afim? Ataques, dilações, conflitos que surgem do nada. Emmanuel lista ingratidão. Dói tanto a ingratidão? Não é assim? No Evangelho segundo o Espiritismo, belíssimas páginas. Ingratidão filial, ingratidão paternal. O indivíduo deu a vida pelo consórcio, pela relação. Mulher abnegada, o homem dedicado. De repente tem uma notícia de um adultério, de um barateamento a uma relação de anos. Isso dilacera.
porque o coração se abriu, se colocou vulnerável no campo da cumplicidade para amanhã simplesmente alguém dizer: você é como um papel higiênico que não me serve mais. São notícias, são dores. E as desencarnações? Quantos corações queridos, filhos, pais, cônjuges? Aí você fala assim: meu Deus, para onde que minha vida foi? O que será daqui para frente? O indivíduo que não está na lida, na administração, e de repente o consórcio se vai e ele vai ter que passar a fazer tudo. São resultados imprevisíveis que geralmente nós não paramos para mensurar, porque vivemos também num cenário imediatista. Não se junta em celeiro, não se faz previsões. Há um movimento de domínio para que haja aquele sentimento de insubstituição, não é? Do imprescindível. Então, observemos que nós não estamos propondo que sejamos, vamos dizer assim, perfeccionistas do possível, do imprevisível. Não é isso. Mas nós precisamos de ter a clareza de observar que a vida nos convida o tempo todo para trabalhar com prudência, com mansidão, com bondade no coração, mas com planejamento, para que a gente possa saber aonde que a gente quer chegar. Qual é o sentido da sua vida? Quais são os valores que você quer trabalhar? Não desconecta deles. Qual é a sua crença? Abrace-a e vá até o fim. Não olhando para o lado, se posicionando, ocupando o lugar que a vida propõe que você exerça. Não ocupe o lugar do outro, a cada um segundo suas obras. E avaliando sempre o que eu quero, o que eu devo, o que eu posso. O que eu quero, o que eu devo, o que eu posso. Porque a vida sempre oferece o melhor, mas compete a cada um de nós aproveitar o ensejo de servir, agradecendo a Jesus por Ele estar perto de nós. Por isso que as coisas começam a acontecer da melhor maneira possível para quem está sintonizando com Ele. Gênese no Lar propõe que a nossa oração traga paz, saneie o seu ambiente psíquico, traga luzes para a sua casa, força para o seu coração abraçar as pessoas, servir ao semelhante e à vida. E que a gente possa sair desse movimento de reflexão e estarmos diante do cenário que nos aguarda, pois Jesus conclama a todos nós a servi-lo, levando esperança e fé para os corações queridos. Na esperança de que estas orações possam ter feito bem ao teu coração, nós vamos nos despedir augurando dias melhores, bons ventos e outros evangelhos no coração, para que a gente esteja cada vez mais próximos dessa causa de conhecer a si mesmo, de dominar a nós mesmos e de transformar, sempre iluminados pelo amor de Deus. Ave Cristo é o que desejamos para todos.